Rodrigo, eu quero escalar meus resultados. Rodrigo, minhas vendas estão caindo, preciso mexer na minha campanha. Rodrigo, eu quero otimizar minhas campanhas em geral. Por onde eu começo, o que eu faço? Essas são as perguntas, as dúvidas, as dores mais comuns e mais frequentes de todos os meus alunos. E é por isso que eu trouxe nesse vídeo aqui o que baliza a minha resposta, que são os 4 pilares da otimização. Então, esses 4 pilares vão te ajudar aos pontos que você deve focar. Então, se prepare aí para o aulão, já deixa seu like para fortalecer o canal e continua aqui comigo nesse vídeo, fechou? Primeiro ponto que eu defenderei com unhas e dentes, até que o nosso querido amigo Marquito Zuckerberg nos prove o contrário, é que não existe nenhuma receita de bolo da otimização, tá? Então isso é muito importante que você entenda. Infelizmente, você não vai acordar numa bela manhã ensolarada com passarinhos cantando na sua janela, lembrar que suas campanhas já não estão indo mais tão bem, que você precisa otimizar, procurar um vídeo no YouTube, achar alguém dando uma dica de que é só sair duplicando o conjunto de anúncio para escalar e aumentando o seu investimento diário. Não é bem assim que funciona. Então, realmente, essa é a minha primeira dica. Suas campanhas não vão ressurgir como uma fênix surgindo ali através de dicas de receita de bolo, receitas prontas, né? Então, basicamente, o desafio é que você vai ter que criar sua receita de bolo, né? Então, um dos pontos de dica que eu mais gostaria de evidenciar aqui é que você desenvolva uma skill que é muito importante para qualquer gestor, gestora de tráfego, analista de mídia, que é a inteligência analítica. Isso é mega importante, é mega fundamental para que você saiba o caminho para onde você está indo, né? Então, não é só o resultado final, o lead, o custo por lead, que vão te direcionar a um bom resultado. Existem diversas métricas ali nesse caminho que vão te dar indícios, né, do que você pode mexer, mover, para onde você deve ir, né? Seus criativos são bons e, enfim, a gente já entra nesse assunto dos 4 pilares da otimização, mas todos os dados, independente de ser um resultado final, um KPI ou não, ou ser uma métrica um pouco mais rasa, mas de topo de funil, eles te contam uma história, né? E essa história que os dados contam é o que a inteligência analítica bem desenvolvida vai te dar essa mão para ler eles e entender o comportamento das campanhas e o que você pode otimizar e deve testar. Então, basicamente, você vai ter que desenvolver sua receita de bolo através dessa inteligência. Fechou? Então, vamos ao que interessa, que são os 4 pilares da otimização que eu citei, né? Então, como essa didática ajuda todo mundo a focar onde você pode tirar análises e fazer alterações para que suas campanhas escalem ou resolvam quedas e problemas ali de dados inferiores, né? Resultados inferiores ao que você vinha coletando. Então, basicamente, esses 4 pilares, a gente vai rever eles todos aqui. Que já fique ciente, né, já te avisando, ela não é uma aula prática, eu não vou entrar na ferramenta neste vídeo aqui específico, vou explicar e de forma abrangente passar por todos esses 4 pilares, mas pretendo, né, se você deixar o seu like aqui, o seu feedback positivo, um comentário aí, trazer já nas próximas semanas um vídeo prático de otimização em cada um desses pilares, combinado? Então, conto com a tua participação. O primeiro pilar é o posicionamento. O que são os posicionamentos, Rodrigo? É onde seu anúncio aparece. Então, basicamente, é você entender onde ele aparece, como os usuários utilizam esse posicionamento ou interagem com ele, é fundamental. Então, hoje no Facebook Ads, a gente tem muitos posicionamentos, né? Tem o feed do Facebook, o feed do Instagram, mobile, desktop, coluna da direita, stories, no Facebook Messenger, e por aí vai, né? Audience Network é a rede de aplicativos parceiros do Facebook. Então é mega importante você entender todos e como cada um performa. Então, por exemplo, entender que na Audience Network, normalmente anúncios mais horizontais vão funcionar melhor. Quando a gente está falando dos stories, é um anúncio em tela cheia, vertical. Então são formatos diferentes, com possibilidades diferentes, né? Então é muito importante você entender esses posicionamentos e lá no teu gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, no caso, né? Na parte de relatórios ali, onde você tem todas as suas colunas com as métricas e resultados, entender como personalizar esses dados, essa leitura ali nos botõezinhos de detalhamento e direcionamento. Quando você entende como você pode fazer essa edição, essa adaptação ali de resultados, você consegue casar as métricas de leitura que vão te dar os sinais de resultado com cada um dos posicionamentos onde os seus anúncios estão aparecendo. E você começa a ter alguns insights através dessa leitura. Então, por exemplo, é muito comum às vezes a gente ver que alguma campanha, por exemplo, de remarketing, mais focada em conversão, em fundo de funil,
ela tem um resultado de um custo por conversão muito inferior em um posicionamento específico. Por que a gente não pode focar um pouco mais agressivamente ali e fazer peças mais pensadas para como o usuário recebe aquilo? Então é muito importante você entender da onde vem essa origem do seu resultado. Ou às vezes oportunidades, a gente olha para um resultado ali, sei lá, nos posicionamentos de stories, vê que o custo por impressão está bem barato, tem bastante impressão, tem bastante alcance acontecendo, então a gente vê que tem um espaço, um inventário bacana ali para impactar a galera, né, teu público-alvo, e não está convertendo, não tem muito clique, não tem muita conversão, então por que está esquisito aí, né? Será que é o criativo que ele não está pertinente ao formato? Será que você não adaptou o teu criativo pro posicionamento específico? Então é muito comum, às vezes a gente deixa no posicionamento automático, né, para o Facebook escolher por a gente e é bacana porque você conta com o machine learning do Facebook, mas o machine learning ele leva em consideração que todo o seu criativo é pronto para todos os posicionamentos. Se ele te diz que um posicionamento está convertendo mais, mas outro posicionamento está imprimindo e alcançando mais usuários, mas não convertendo, pode ser porque o seu criativo não esteja funcionando bem para ele. E na verdade é uma oportunidade que o Facebook, como uma máquina, não vai conseguir ler. Você vai ter que ver através dos números, fazer essa análise e entender que você precisa aprender sobre a personalização de ativos, que fica lá dentro da parte de criação de anúncios, onde quando você sobe uma peça quadrada, você também pode subir a mesma peça numa versão mais vertical e tela inteira. Então, quando o Facebook tem essas duas escolhas e ele vai aparecer no Stories, ele sabe que aquela impressão ele faz com tela inteira. Ele sabe que quando ele vai para o feed, ele vai usar a peça quadrada, por exemplo. Então, ele vai adaptar isso conforme o escopo, né, o combo de imagens que você subiu ali de formatos para o mesmo criativo. Então, aprender a usar direito todos os posicionamentos é muito bom para você escalar em oportunidades aí de onde você encontra esses usuários e efetivamente com essa personalização de ativos você vai conseguir ter certeza de que as suas escolhas ou qual é o posicionamento melhor, né? Porque se você não está usando um direito, você não tem a leitura perfeita, né? Então você precisa adaptar o seu criativo para o posicionamento também. Combinado? Segundo pilar. O segundo pilar são os criativos, né? Então são os nossos anúncios, são nossas peças criativas. É muito comum quando eu entro em conta de cliente, de consultoria, de alunos, ver que ao criar a campanha a gente pensa muito na estrutura de campanha, nos objetivos, no leilão, nas otimizações, na segmentação e tal. Tudo ótimo, mas daí no criativo você vai lá e sobe uma legenda e uma peça. Quando você faz isso, qual que é o problema disso, né? E é muito comum. Eu, como toda a minha jornada, minha carreira, obviamente eu tenho um histórico de contas e de boas práticas que eu conheço, mas nem sempre eu vou estar certo, as coisas mudam, o comportamento digital muda, né? Então a gente tem que estar preparado para abrir mão do ego, do que você acha que é bom e certo, e pedir o insight, o feedback sobre essas peças, o resultado sobre essas peças do seu próprio público-alvo, né? Então isso é muito comum quando a gente trabalha com isso, ou às vezes quando a gente tem um cliente e o cliente, o produto dele é o filho dele, né? Então ele sempre vai encarar como ele acha ideal que aquilo seja apresentado, como ele acha que aquilo é muito legal, muito criativo, ele ama aquilo. Mas o usuário não necessariamente ama teu produto, você tem que convencer ele a gostar dele, né? Então, se ele vai comprar, se a gente está tentando vender isso, nada mais justo do que dar a oportunidade do usuário te dar esse feedback. Ou seja, quando você vai subir um criativo dentro de um conjunto de anúncios, por que não testar mais algumas variações de texto, algo diferentes, né? Legendas diferentes, botões diferentes, títulos diferentes, na imagem, uma cor de background diferente, às vezes, né? Um fundo branco, um fundo azul vai performar de uma forma diferente. Às vezes você atuar só com lettering ou ter um rosto e uma pessoa numa foto pode mudar a performance. Então é muito interessante que você efetue esses testes, suba mais de uma versão, porque só assim o usuário vai te contar, na verdade, o que ele gosta de ver para comprar o teu produto, né? Então é muito importante pensar nisso. Inclusive, não só subir as peças juntas, diria que uma boa forma de você otimizar essa rotina é o teste AB. Então até vou deixar um vídeo aqui em cima, já falei sobre o teste AB no canal, então é uma boa prática para você conseguir entender quais criativos performam bem por experimentações, né? Testa primeiro o título, depois a legenda, depois a peça, e aí você vai fazendo descobertas para onde você pode escalar através de criativos os melhores resultados de acordo com o feedback do seu usuário e não o seu achismo. Então isso é muito importante. Segundo ponto de criativo é que o criativo não é só a redação ou o design, ele também tem um formato.
Então, tente estressar bastante as possibilidades para ver o que os formatos te trazem e qual formato encaixa mais com qual parte da jornada de mídia, né? O branding, o awareness, o meio de funil, o lead, a conversão final, enfim, cada formato ele vai funcionar melhor para a ação que você está, para qualquer uma das ações que você está esperando ao longo da sua jornada. Carrossel, stories, vídeo com áudio, vídeo sem áudio, imagem estática, horizontal, vertical, collection, a experiência instantânea. Então tem bastante formato, tem bastante possibilidade. A ideia aqui é realmente testar e aprender, testar e aprender. Então esse é o segundo ponto de otimização. Temos posicionamento e criativos. Qual que é o terceiro? São os públicos, né? O público, a segmentação, o público-alvo que você configura dentro da tua campanha é uma parte extremamente fundamental, eu diria que é o start para tudo rodar muito bem, né? Então, é fundamental que você saiba com quem você está falando e com quem você quer falar. Se você não sabe isso, muito dificilmente você vai conseguir chegar nos resultados que você espera ou vender seu produto adequadamente, né? Então, é fundamental que você tenha uma boa pesquisa, que você entenda isso bem, né? Então, público é muito referente à pesquisa, você entender nas suas redes sociais, na parte orgânica mesmo, né? Quem interage com seus posts, quem comenta, quem curte sua página, quem segue seu perfil, quem clica, né? Analytics, o Google Analytics, quem entra no seu site, quem acessa, quem compra, quem recompra, né? É muito interessante você entender cada vez mais sobre isso, né? E quando a gente fala de públicos, né? Que a gente tem mais de um tipo de segmentação dentro do Facebook, a gente tem os 3 tipos de público, inclusive já falei disso também no canal aqui, vou deixar até aqui o cardzinho para dar esse link. Mas os 3 tipos de público a gente tem o público básico ou nativo, de interesses, né, que a gente chama de público frio, e tem os públicos que são mais pro lado quente, né, que tem o semelhante ali no meio disso, e o público mais quente, né, que a gente usa muito como retargeting, remarketing, que são os públicos personalizados. Basicamente, minha dica nos públicos frios, que são os públicos de interesse para você, que é o mais amplo, né? Ele é um pouco de você ter pesquisa, conhecer e setar ali as informações coerentes, né, para achar a pessoa certa. Dentro disso, uma ferramenta incrível, maravilhosa é o Audience Insights do Facebook. É muito importante que você use ela, estresse ela, veja quem curte o seu concorrente, o que essa pessoa curte em comum, grandes marcas, o que essa pessoa faz, o que ela consome além de consumir só o seu produto, né? Para você não ir só atrás do seu nicho, só o teu nicho de interesse. Mas o que ela faz mais além disso, que você pode encontrar alguns personas, né, aí no meio disso e desenhar melhor os seus públicos frios e deixar como públicos salvos ali, bonitinhos, configurados na ferramenta para o seu conjunto de anúncio. Então essa é uma dica bem interessante para os públicos mais frios, né? Quando a gente vai para públicos personalizados, você tem que estressar muitas possibilidades e testes também de todas as criações com gatilhos, né? Então, se você na fase de branding, awareness, você tem muito vídeo, trabalha com video view, para depois tentar fazer a venda, você tem que gerar públicos personalizados de quem assistiu esses vídeos, né? De acordo com o percentual, né? Você cria público a quem assistiu o vídeo X, pelo menos metade, ou quase, ou 100%, enfim, né? Você consegue fazer essa seleção. E o que eu recomendo é que você teste públicos que simplesmente tenham um view ali, mas teste em públicos que tenham visto mais desse vídeo, porque ele realmente assimilou a informação, provavelmente vai ter um menor volume de público, mas vai te trazer mais tração aí para um resultado de conversão. Então entenda como funcionam esses públicos, crie mais de um, não é só criar um público de vídeo, beleza, crie por tempos diferentes de quanto essa pessoa consumiu do conteúdo, né? Para que você consiga fazer esses testes e aprender o que cada um desses públicos vai te trazer. Engajados com o Instagram, quem engajou com o Facebook ou visitou essas páginas, quem já virou lead, quem já acessou o seu site, quem já adicionou um produto no carrinho, mas ainda não comprou, ou quem já comprou e você vai tentar fazer um upsell diferente, um cross-sell diferente com outro produto. Então, é muito importante você ter todos esses públicos já configurados nessa ferramenta. Quanto mais possibilidades de público criadas, mais possibilidades de testes de público você tem. Novamente ressaltando o teste AB, muito importante para você comparar 2 públicos diferentes, né? Entender como eles vão funcionar na tua estratégia. Muito importante eu frisar aqui que tanto posicionamento nem tanto, não é tão agressivo, mas muito do criativo e do público, toda vez que você muda bastante, ele vai resetar a fase de aprendizado, então vão ficar 7 dias ali da semana ou até 50 conversões registradas, que o teu resultado vai ficar um pouco mais flutuante, né? Então é fundamental que você tenha essa paciência de 7 dias ou nos momentos que for fazer esse tipo de teste, senão para ser um teste AB, né? Você já tem uma campanha funcionando muito bem e quer testar uma segunda,
aí sim é uma boa estratégia você duplicar o conjunto de anúncios, a campanha, né? Então você mantém a que está funcionando bem, testa a segunda, e nesse teste da segunda junto você não perde os resultados que está gerando e descobre se essa segunda é uma opção que vai escalar os seus resultados, né? Então é muito importante você entender o teste AB, a fase de aprendizado, e aqui o que eu diria também como uma dica de públicos muito interessante é você entender que o público de interesses, o frio, ele gera maior volume possível de usuários, mas não tanta afinidade com a sua marca, porque não necessariamente essa pessoa já gerou algum contato, já viu, já acessou, já assimilou algo da sua marca. Então, ela tem muito volume para você trazer para a tua base de views, de engajados, enfim, algo assim, mas é uma métrica mais social, mas ela não tem tanta qualificação para venda direta. Quem tem mais qualificação para venda direta são os públicos personalizados. Eles têm menor volume em comparação, mas muito mais qualificação possível para uma conversão, né? Então é mais fácil converter, talvez um custo por aquisição menor, só que ele tem um volume que é limitado, né? Então, para ele não ficar limitado, você sempre tem que trabalhar no público frio para trazer mais público, mais gente para essa base, e isso aqui não fica limitado sempre, né? Você vai gerando vendas e chega uma galera nova. Gera vendas, chega uma galera nova. E isso continua com vida própria, né? Ah, Rodrigo, o que eu faço para não atuar nem com muito volume e pouca qualificação e nem com pouco volume e muita qualificação, né? Não tem um meio termo? É o público semelhante que fica aqui no meio, né? Você pega um público personalizado, que é muito qualificado e ele é pequeno, e você cria um público semelhante através disso e consegue um público de volume maior e, muito provavelmente, com uma qualificação ali semelhante comportamental. Você só vai ter que colocar eles dentro do seu funil também, gerar esses gatilhos de vídeo, engajamento, para daí você conseguir retornar eles numa base de remarketing ali do público personalizado novamente. Então, essa brincadeira entre esses três públicos gira muito e faz com que tua marca continue gerando resultados, escalando, com otimizações de público e funciona perfeitamente bem, beleza? Vamos para o quarto e último pilar, que são os lances. Para você entender o que são os lances, é muito importante você lembrar que todo o algoritmo e a definição para um anúncio aparecer faz parte de um leilão, que acontece em toda a rede aí que tem algum processo de mídia, né? LinkedIn Ads, Twitter Ads, Google Ads, Facebook Ads, eles têm um leilão que acontece para cada anúncio aparecer, né? No Google já é claro, né, que quando alguém pesquisa, acontece um leilão e é definido qual anúncio aparece ali. No Facebook já é diferente. No Facebook, quando que o leilão acontece? Quando a gente carrega, né, um feed do Instagram, do Facebook, imaginem seu celular, né, abriu lá, você fica rolando, né, dando scroll para ver mais conteúdo. O Facebook, na hora que você abre ele, dá um refresh, tanto faz, ele não carrega 50 metros de feed de uma vez só, né? Então ele vai fazendo essa rolagem, carrega, faz outro feed, então ele vai encaixando feed atrás de feed com uma fila, conforme ele vai detectando que você está rolando, deslizando a tela e chegando em novos conteúdos, né? Toda vez que você faz isso, acontece um leilão. E às vezes é perceptível quando a tua internet não está muito rápida, que você dá esse scroll e fica um carregar, o feed branco, pum, daí aparece o conteúdo. Isso foi um leilão que você praticamente acabou de acompanhar, né? Então ele carregou os conteúdos orgânicos que vão aparecer, que ele vai privilegiar ali dentro. Existe X espaços de mídia, né, que ele coloca ali para aparecerem anúncios, e daí dentro do leilão ele vai definir o que vai aparecer ali, com base numa fórmula que vai desde o seu lance, desde do seu histórico de anunciante, da relevância para esse indivíduo, né, que está fazendo essa rolagem no feed, né? Então, a partir disso ele define. E daí é muito importante entender a diferença, é fundamental entender a diferença entre lance e custo. Por quê? Dentro das estratégias de lance do Facebook, a gente tem menor custo, custo-alvo, limite de lance e limite de custo. 4 estratégias diferentes. E dentro dessas 4 estratégias diferentes, todas falam custo ou lance, né? O que é o lance? O lance é quanto você está disposto a pagar num leilão. Todo leilão, de Receita Federal, leilão do boi, leilão de joia, leilão de obra, existe, é feito, né, através de lances para ver quem vai comprar. Então, quem dá mais, ganha mais. Basicamente, é a mesma ideia aqui. Então, quanto você está disposto a pagar para o Facebook para que ele apareça, não necessariamente converta, mas é um lance, né? Ó, Facebook, eu estou querendo ser agressivo, dar um lance maior para que meu anúncio apareça mais, ganhe mais esses leilões, né? Então, isso é o lance. O que é o custo? O custo é quanto o Facebook levou, usando o teu investimento ali, 5 centavos, R$1, R$2, R$3, R$9 gerou um lead.
Ou seja, meu custo por resultado é R$ 9. O custo do meu lead, eu preciso investir R$ 9 no Facebook para cada lead gerado. Ou seja, isso é o custo. Então, são métricas diferentes, né? O custo é o que efetivamente eu pago pelo resultado, o lance é quanto eu estou disposto a pagar para aparecer, enfim. E dentro disso, essas 4 estratégias entram. Menor custo é a mais básica. A gente atua muito automaticamente por menor custo, que é quando a gente está falando para o Facebook. Seja o mais econômico possível, use o seu machine learning, né, o seu algoritmo, para me ajudar a ter o menor custo por resultado. O que é o resultado? É o que se disse no objetivo de campanha. Se a campanha é para envolvimento, se é para conversão, se é para lead, ele entende aquilo como resultado. Ele vai tentar gerar o maior volume para aquilo com o menor custo possível. Então isso é muito bom para escalar mais volume, né? Normalmente. É muito utilizado, é bem automático, beleza? Ele entende que o teu lance não precisa ser alto. Ele quer que você economize o custo e o lance o máximo possível, então ele vai buscar leilões baratos e fáceis de você aparecer conforme aquela fórmula completa, né? Lembre-se que não é só o lance que faz que você apareça, mas ele vai avaliar tudo e vai tentar ser o mais econômico possível. Mas vamos dar um exemplo aqui que seja Black Friday. A Black Friday, cara, tem concorrente saindo da caverna, nem concorrente, tem marca saindo da caverna para anunciar churros mais barato, e tem de tudo, né? E o teu usuário, ele não tá interessado só no seu produto, vamos dizer que você vende joia. Não é só joia, a pessoa que usa joia pode estar procurando um carro, pode gostar de cheeseburger, pode ser interessada em roupa de praia, enfim, ela tem milhões de interesses, né? E isso pode afetar totalmente a tua concorrência, né? E quando a gente chega numa época sazonal como Black Friday, tem muito anúncio, tem muita concorrência com um custo muito superior. Se você estiver com a estratégia de menor custo, você não consegue, o Facebook não consegue economizar para você. Aí os leilões estão mais caros, os lances estão mais caros e você está tentando economizar. E daí você não consegue. Então você vai ter uma entrega menor, vai aparecer menos, não vai conseguir o custo de conversão, você não vai conseguir ter o resultado final, entende? Então é muito importante que, por exemplo, num modelo desses ou em outros particulares, né, dei um exemplo mais geral, você migre de estratégia, né? Então você pode colocar o teu lance manual, né? Então você diz até quanto você está disposto a pagar para aparecer por resultado, enfim. E daí o Facebook vai interpretar, opa, ele está um pouco mais agressivo hoje, ele está disponível, ele está disposto a investir um pouco mais dentro do leilão. Quando rola o leilão, não é efetivamente o teu custo que você vai pagar, mas ele sabe da tua disposição. Se a tua disposição for maior que a do concorrente, possivelmente você já começa a aparecer mais e fica um pouco mais agressivo e competitivo dentro de um cenário desses do meu exemplo, né? E também temos o custo-alvo, por exemplo. O custo-alvo é quando você sabe o teu limite de investimento dentro de uma ferramenta para cada conversão gerada. Então, assim, meu ticket médio é X, eu não posso gastar mais do que R$ 10 no Facebook para conseguir uma venda no meu e-commerce, vamos supor. Então, custo-alvo, você diz, né? Minha campanha de conversões, meu custo é R$ 10 no máximo. E o Facebook sabe, através do custo, quais são os lances que ele precisa fazer para nunca passar desse custo-alvo. Ele vai sempre tentar te ajudar a não extrapolar o seu custo por conversão para que você maximize o seu retorno sobre a publicidade investida, né? O ROAS, o ROI, enfim. Então ele vai te dar essa mãozinha aí. Então, basicamente, esses são os 4 pilares. Eu espero que eu tenha te ajudado até aqui, que eu te dê um foco nisso. Como eu te falei, é uma aula teórica, onde nos próximos vídeos eu vou trazer as práticas de cada uma dessas. Espero que você tenha curtido e gostado, mas o vídeo não acaba por aqui. Eu queria muito trazer uma dica de ouro, né? Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre uma habilidade, uma skill extremamente necessária para quem trabalha com esse gerenciamento, que é a inteligência analítica. Mas tem mais uma que eu queria trazer no final, e daí ela ajuda muito em todos esses 4 pilares, que é a organização. Então você precisa ter organização, ela é fundamental para você entender o que você pretende otimizar, todas aquelas ideias que você tem quando está dirigindo, tomando banho, comendo, cozinhando, que você precisa anotar em algum lugar, tipo, vou testar isso é um bom teste, isso é um bom público. Você precisa ter um diário de bordo onde você coloque isso, o que está em criação, o que está rodando, quais são os resultados coletados e quais foram os aprendizados que você efetivamente viu como oportunidades e escalou. E aí eu trago essa dica maravilhosa que eu uso uma plataforma chamada Trello, espero que você conheça, se não, prazer Trello, né? Conheça ela porque ela é muito boa realmente, tá? Então, basicamente, aqui no meu Trello é um diário de otimização, um diário de bordo, né? Para que você tenha tudo. Então, tem a parte do backlog, onde eu posso adicionar novas ideias aqui
E daí eu vou dar o título, vou usar a etiqueta com a rede, né? Se é YouTube, de acordo com o que você faz gestão de mídia, né? YouTube, Facebook, Instagram, mídia programática, LinkedIn, enfim. O teste que você for resolver aqui, as áreas de otimização e de testes que você pode fazer gestão, você vai incluir aqui, dá o título, coloca as etiquetinhas bonitinhas, deixa tudo em backlog. Quando vai para a criação, o que acontece em criação? Quer dizer que seu designer está fazendo a peça, alguém está gravando o vídeo, o redator está redigindo o texto da peça, enfim, da landing page, algo assim, ou você está implementando a campanha, o teste nas plataformas, né? Então, basicamente é isso. Parte seguinte é o que está ao vivo, né? Live, então está funcionando, então são testes que estão rodando agora, sempre com a descrição do teste, além do teu título, a descrição, a expectativa, qual é o KPI que vai mensurar. Então, aqui eu quero aumentar o meu CPL, diminuir o meu CPL, aumentar o meu CPA, meu custo por aquisição. O que eu estou mudando aqui, né? O que eu pretendo que surta efeito, né? Então, você coloca e até o investimento que você está alocando para esse teste que está rodando, né? Que está aí ao vivo. Então, você coloca isso, após isso tem o resultado e o que está pronto para escalar, né? Então, dentro dos resultados, você vai colocar o que surtiu de efeito mesmo antes de analisar, tá? Então você vai colocar o que você coletou com isso, suas impressões, após o que tiver pronto para escalar é sinal que é o que foi positivo, um aprendizado que você efetivamente escalou. O que está pronto pode ser aprendizados negativos, pode ser coisas que você aprendeu como não fazer, ou o que é melhor, mas não vai mudar nada na tua estrutura. Então são resultados que você deixa ali. Então vale a pena você deixar armazenado todas as suas ideias, tudo que está rolando, todas as suas otimizações e testes AB que você vai executar, tudo que já acabou sendo positivo ou negativo e o que você efetivamente escalou. Então isso aqui é uma documentação maravilhosa para você ter um trabalho contínuo com inteligência analítica, cultura de experimentações e organização. Não é maravilhoso? Então usufrua, indico que você use o Trello ou outra ferramenta, né? Existem várias que podem documentar assim. Eu particularmente uso o Trello e gosto muito. E é isso, a gente se vê nos próximos conteúdos, espero muito seu like aqui, seu feedback, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo, beleza? Valeu, tchau, tchau!